Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando estou aqui é para ajudar vocês de alguma forma. Hoje eu trago um assunto muito importante e é digno de bastante relevância. Vamos pegar eles na mentira? É esse o título. Quem está lembrado daquele adágio popular que diz: se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão? Do mesmo modo eu faço a minha colocação hoje no meu estudo: se gritar pega teólogos mentirosos, não fica um. Admito que este estudo tem um pouco de sarcasmo, até porque eu quero chamar a atenção dos que se dizem sábios para me explicarem por que tanta falta de respeito para com as populações. Eu não estou falando de leigos, estou me referindo aos teólogos, dominadores dos idiomas originais e do que eles chamam de teologia, que na minha concepção está mais para engodologia. O primeiro engano impudentemente enunciado pelos teólogos é dizer que a Bíblia é um livro inerrante e sem desvelo, eles a chamam de Palavra de Deus. Essa é a primeira mentira mais irrelevante que já se ouviu. Como seria a Bíblia um livro inerrante se ela traz em seu conteúdo mentiras e blasfêmias irreparáveis? Um livro que carrega em seu conteúdo a mentira que diz que o nome do Salvador é Jesus, quando na verdade, originalmente, o nome do Salvador é Yeshua, e todos os teólogos sabem dessa verdade. Pode-se dizer que esse livro é inerrante? Uma Bíblia que carrega em seu conteúdo os nomes dos apóstolos e profetas, todos falsificados. Pode-se dizer que esse livro é inerrante? Todos os honestos linguistas sabem que estou falando a verdade quando digo que nomes próprios não são traduzíveis. Mas os tradutores da Vulgata Latina falsificaram todos os nomes dos profetas e emissários do Messias. Vejam só alguns exemplos, começando com o Salvador. De Yeshua fizeram Jesus, de Shaul fizeram Paulo, de Armiarro fizeram Jeremias, de Yashaiarro fizeram Isaías, de Arushalaim fizeram Jerusalém, de Moshe fizeram Moisés, das Escrituras fizeram uma Bíblia. Eles ainda têm coragem de dizer que esse livro é um livro inerrante e chamam-no Palavra de Deus. Eles dizem que as Escrituras foram escritas originalmente do grego. Que mentira estapafúrdia! As Escrituras foram escritas originalmente do hebraico, somente nos anos 200 a 150 anos antes do Mashiach. As Escrituras foram pela primeira vez traduzidas para o grego, nascendo daí a Septuaginta, mas o Novo Testamento não. No início do século, foi necessário se fazer uma tradução de alguns livros escritos pelos emissários do Messias, pelo fato de muitos convertidos de língua latina não poderem ler o hebraico e precisavam ler as mensagens do seu Salvador. Pelo menos encontramos a narrativa de 4 evangelhos traduzidos para o latim. Essa tradução ficou conhecida como Vetus Latina. Depois, por volta de 382, Hierônimo, um sacerdote da Igreja Católica, foi ordenado em 379, tornou-se secretário do Papa Dámaso e lhe foi confiado fazer uma correção dos 4 evangelhos que houvera sido traduzido do hebraico para o latim. A partir do quarto século, deu-se início às mudanças de tradições de idioma para idioma. Pergunto aos
telespectadores, pode-se dar inteira confiabilidade a um livro que esteve por mais de 1150 anos sob a tutela de papas, bispos e padres da Igreja Católica? É um sinal de desconhecimento total de história da parte de quem venha dizer que essa Bíblia que hoje temos em mãos, um conjunto de livros canonizados pelos papas, bispos e padres da Igreja Católica, não contenha erros irreparáveis. Infelizmente, os teólogos escondem toda a verdade porque, revelando-a, eles se tornam culpados do engodo mundial. Até o título que os papas deram ao compêndio sagrado foi para homenagear uma cidade pagã, Biblos, que em nossa língua é Bíblia. Bíblios é o nome grego da cidade portuária fenícia de Gebal. Perguntamos aos teólogos por que ninguém se manifestou contra os papas por terem tido a coragem de trocar o título dos livros sagrados Escrituras para um título pagão, Bíblios. Se pelo menos os romanos tivessem adaptado o novo nome para as Escrituras, que tivesse alguma origem de Israel, mas sem temor algum colocaram um título pagão. E ninguém disse nada até hoje. Agora veremos textos bíblicos adulterados pelos copistas que os teólogos fazem vista grossa até hoje. Todos conhecem a história do cristianismo, não é? Para todos os leitores da Bíblia, essa história de cristão referenciada pela Bíblia é a mais pura verdade, mas eu lhes afirmo que não é verdade. Essa história de cristão a partir da Bíblia é mentira. A história do cristianismo existe sim, mas não a partir da Bíblia. Quem tentar provar o cristianismo usando textos bíblicos não entende nada de história das línguas originais ou das falcatruas romanas. Observem que no tempo dos apóstolos não havia cristãos, mas na Bíblia tem textos que falam de cristãos. São textos adulterados. E eu vou provar isso para o mundo todo. Doa a quem doer. Vamos ver textos adulterados. Para começar, Atos capítulo 11 e verso 26. Sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Duas adulterações que veio logo a partir do grego. Primeiro, cristãos, porque não era a língua dos emissários. E segundo erro é igreja. Igreja é um termo também original grego, eclesia. Igreja é um termo que apareceu na cultura grega por volta de 190 anos depois do Messias. Portanto, os discípulos de Antioquia não conheciam essa linguagem, mas isso entre os gregos tinha seus significados e nunca no meio dos emissários do Messias. Esses erros são escondidos até hoje para que não seja revelado que há muitos erros e mentiras contidos na Bíblia. Veja os seguintes erros de adulterações. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Atos 26, 28. Dois erros bem evidentes nesse texto bíblico. Primeiro é o nome Paulo. Paulo é uma mentira dentro desse texto. O nome desse emissário do Messias é Shaul, o seu nome original. Jamais o rei Agripa disse: queres me persuadir a ser cristão? Esse termo não havia ainda entre as pessoas. Em Antioquia, jamais os discípulos foram chamados de cristãos, porque não havia ainda esse termo reconhecido entre as pessoas. Veja, 1 Pedro capítulo 4, verso 16. Pedro disse:
Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Jamais Pedro falaria cristão, pois no seu tempo não havia a religião católica cristã. Porém, os tradutores adulteraram e acrescentaram as palavras que eles quiseram para dar credibilidade e sustentabilidade à história da Igreja Católica Romana no mundo. É evidente que os emissários do Messias nunca falaram de cristãos. O termo cristão é a partir do grego, ou seja, a partir da Vulgata Latina, é que vem aparecer o termo cristão e, por sua vez, o cristianismo. Reflitam comigo e vejam como eles estão mentindo descaradamente desde tempos remotos, quando apresentam textos bíblicos falando de cristãos. No tempo dos apóstolos, havia Yeshua HaMashiach. Pode-se derivar o termo cristão do título Mashiach? Claro que não. O vocábulo ungido em hebraico é Mashiach. Depois que os gregos fizeram a tradução do termo hebraico para o grego, é que se conheceu o vocábulo Christos, porque ungido em grego é Christos. Nunca o Messias recebeu esse título dos hebreus. Nunca um apóstolo chamou o Messias de Cristo, porque o seu título de ungido em hebraico é Mashiach. Essa era a língua dos emissários. Cristo veio a partir da tradução de Jerônimo no fim do 3º século para o 4º século. O mestre jamais foi reconhecido como Cristo entre os judeus e seus discípulos, pois o termo Cristo é grego e nunca os discípulos o chamaram de Cristo, já que o título do mestre em hebraico era Mashiach. Se alguém ousasse chamá-lo pelo seu título, não seria Cristo, mas Mashiach. Vale lembrar a todos que o Messias era reconhecido entre os judeus que não criam nele pelo apelido de o Nazareno, sendo para eles um título de zombaria, por ter o Messias se criado em Nazaré, mas para o Messias um título que favorecia a incredulidade dos judeus que não podiam acreditar nele. São 27 versículos que dizem que todos o chamavam de Yeshua o Nazareno. Portanto, esse cognome cristão não poderia ser a partir de Israel do tempo do Messias. Para corroborar, provamos que o Messias era literalmente conhecido por esse apelido, a ponto de Pilatos mandar fazer uma insígnia e pô-la sobre a cabeça do Messias no madeiro, escrito Inri, que quer dizer Yeshua Nazareno, rei dos Yahudim. João 19:19. Vejam 17 versículos que nos mostram a realidade, o Messias sendo reconhecido socialmente como o Nazareno. Então jogue no lixo a mentira que diz que os discípulos foram chamados cristãos, pois eles deveriam ser cognominados de um adjetivo derivado do Nazareno e não de Cristo. Quer acompanhar os textos comigo? Então leia Lucas 18:37, Marcos 14:67, Atos 22:8, João 18:7, Mateus 2:23, Atos 24:5, Atos 6:14, Atos 3:6, Marcos 1:24, Lucas 4:34, João 18:5, Mateus 26:71, Marcos 16:6, João 19:19, Atos 26:9, Marcos 10:47, Atos 4:10, Lucas 24:19, Atos 2:22. Agora você terá mais certeza de que a cristandade não tem nada a ver com o povo do Messias. A cristandade deriva-se do título grego Cristo e não do título do Messias entre os judeus, que era Nazareno.
Esse título de cristão indica a grande discrepância entre o Messias e a cristandade, pois o termo Cristo, que deu nome à cristandade, não tem nada com a origem do Messias, que era chamado de o Nazareno. Esse título dado pelo povo ao Messias, o Nazareno, foi preservado até aos céus. O próprio Messias, estando à direita do Pai, se intitulava como o Nazareno. É só você observar a resposta que ele deu ao Shaul, quando Shaul perguntou a ele: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Yeshua, o Nazareno. Corroboramos, jamais o Messias adaptaria para os seus alunos um cognome que não fosse derivado do seu cognome original, o Nazareno. Observação curiosa: se a nação evangélica viesse do Messias, jamais seria nação cristã, pois o termo cristão vem do grego e não dos hebreus. Shaul conta o seu testemunho em Atos 22, 6 a 8. Aconteceu, porém, que quando caminhava e ia chegando perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, do céu brilhou-me ao redor uma grande luz. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Observem a mentira implícita no texto. Saulo, Saulo, jamais o Messias falaria Saulo, pois Saulo é a versão grega do nome Shaul. O nome hebraico do emissário é Shaul. Está fora de cogitação que o Messias, que não abriu mão da originalidade do seu título de Nazareno, iria falar grego para o seu emissário, sendo ele hebreu, da tribo de Benjamim. Vamos continuar com o diálogo do Messias e Shaul. Então Shaul diz: quem és? E ele responde: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Outra mentira grande. Jamais o mestre diria: eu sou Jesus, pois ele nunca foi Jesus. O seu nome é Yeshua, e Jesus é um nome inventado pelos gregos a partir de uma maldita transliteração do nome Yeshua. Senhores, vou parar por aqui, porque se eu for falar os milhares de erros e adulterações que estão na Bíblia, o YouTube não vai suportar. Creio que o que apresentei até agora foi um despertamento para o povo remanescente. Quem quiser falar comigo sobre esse assunto, então me adicione no meu Face, Ivan Lopes, que eu estou aqui para ajudar você.